Oi pessoal, bom dia. Jorge Mendes mais uma vez e hoje eu quero começar agradecendo as milhares de pessoas que têm comentado os vídeos, que têm curtido, compartilhado e têm falado palavras de muito carinho com a gente. Então muito obrigado a vocês. Hoje são mais de 500 mil visualizações, 4.500 comentários no primeiro vídeo, não sei quantos mil no outro. Então está até um pouco difícil de responder todo mundo. Vocês, por favor, me desculpem a demora em responder, mas não é má vontade, porque são milhares de pessoas, eu também tenho que trabalhar. Então agora estou no intervalo do meu trabalho aqui e eu vim atender a muitos pedidos no primeiro vídeo com relação ao tutorial, como construir a casa. O primeiro vídeo, só para contar para vocês rapidinho a história, foi feito por um amigo meu de São Paulo que vai construir. E eu quis criar para ele um passo a passo bem simples, tanto que o áudio ficou horroroso. Me desculpem aí pelo áudio, né? Nesse próximo agora eu coloco um áudio melhor, mas se você baixar o volume ele melhora bastante. Então agora hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo mais detalhado e respondendo a mais algumas perguntas sobre o processo da construção. E no próximo vídeo eu vou atender também aos muitos pedidos, que eu perdi a conta de quantos pedidos foram, de fazer um tour pela casa. Hoje eu não vou fazer, porque nós acabamos de começar uma mudança aqui no piso externo, que é o piso de fora ele não foi bem assentado, então a gente está trocando agora o piso, então lá fora está uma bagunça. Então quando acabar essa bagunça, eu prometo para vocês que eu faço um tour pela casa e aproveito para mostrar mais detalhes sobre a fixação de armário de cozinha e etc. Ok? Obrigado pessoal. Então vamos para o tutorial, boa sorte para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Bom, vamos começar pela planta da casa que muita gente pediu. Eu até achei que não precisava, mas atendendo aos pedidos, aqui está a planta da casa como nós a construímos. Eu falei, a área do radier barra laje, essa em volta aqui, tem 193 metros quadrados, para quem perguntou. E a casa foi construída com a área de churrasqueira, como eu falei no segundo vídeo, aberta. Vocês podem ver aqui, ó. A churrasqueira está aqui. Na reforma que nós fizemos no ano passado, a minha área de serviço era aqui, ó. Então eu tirei essa parede aqui até a metade, coloquei a churrasqueira aqui onde está o mouse, tirei a janela e derrubei essa parede aqui. E aí nós fechamos isso aqui com vidro. Então isso aqui tudo virou a minha área de churrasqueira e fez muito mais sentido. E quando chove a gente consegue fazer churrasco e tal, ficou bem legal. Ok? E uma outra mudança que foi feita na reforma do ano passado, a passagem para o corredor era aqui, ó. Só que o jumento aqui esqueceu que da porta da sala eu conseguiria ver a porta do meu quarto, que aqui é a minha suíte. Então nós fechamos isso aqui com drywall e abrimos a passagem aqui. Fez muito mais sentido, tá ok? Então foi essa a reforma. Tá aqui a planta para quem pediu, pessoal. Vamos em frente então. Tudo começa com o solo, preparação do solo. Então no meu caso, o terreno tem 2 metros de declive, então isso aqui eu tive que encher com 30 caminhões de terra, ok? Depois de fazer o nosso muro de arrimo. Então vocês podem perceber que na borda do muro aqui, eu vou dar um zoom, tem o plástico que evita que a terra entre em contato com o bloco. Então, o muro de arrimo ele foi feito do modo convencional, porque na época nós não sabíamos ainda da técnica do isopor. O muro foi construído a partir de 2012 e a gente fez a casa depois. Ok? Nessa fase foi enchido com 30 caminhões de terra, foi preenchido com 30 caminhões de terra. Deixei o esgoto já pronto. E esses blocos no chão são só para marcar os cômodos, ok? Eu enfiei as estaquinhas, marquei os cômodos para ver onde é que ia ficar cada coisa. Avançando. Para quem disse que era mentira, que a gente não tinha posto a mão na massa nada, que era impossível e tal, tá aqui uma foto da Zaira lá limpando as pedras no dia que nós concretamos a fundação do muro de arrimo. E aqui eu, com a camisa que eu trouxe do Haiti, toda suja, levando concreto para encher a fundação do muro. Esse aqui é o meu genro, ele e a minha enteada me ajudaram a concretar essa viga aqui principal do muro. Todo o resto do trabalho, eu e a Zaira. Vamos subir aqui.
Uma coisa que eu não falei pra vocês nos outros vídeos é que eu não sou tão maluco quanto eu pareço. E nós fizemos então um corpo de teste. Assim que eu soube da técnica do isopor, nós fizemos um corpinho de teste. A gente pegou uma placa de isopor de mais ou menos 1 metro, colocamos as malhas, rebocamos de um lado só com a massa correta. E eu testei, dei uma retada, pulei em cima, joguei bloco, apoiou bastante a plaquinha. Vocês podem ver que a gente rebocou de um lado só. E ainda o reboco está mais estreito do que deveria. A espessura correta disso aqui é de no mínimo 1 polegada ou 2,5 cm. Mas se você puder, faça com 3, tá bom? Fica melhor. E a massa é de cimento e areia 1 para 3,5. Então para cada 7 latas de areia, 2 de cimento. Isso quer dizer que a proporção de cimento nessa massa é pelo menos o dobro da proporção de cimento para um reboco tradicional. E aí essa placa apanhou bastante. Eu só consegui rachar isso aqui, pessoal, quando eu apoiei a placa na guia aqui do lado e passei com o carro em cima, aí ela rachou. Tá? Então é muito forte mesmo. Uma pergunta, pessoal, que muita gente me fez, eu respondi no segundo vídeo, vou responder de novo, é onde comprar esse tipo de isopor? Qualquer fábrica de laje trabalha com ele, ok? Aqui na região do Vale do Paraíba tem a Freitas Lajes, onde eu comprei o meu, isopor e a malha. Então, novamente, você pode comprar também, mas se eu não me engano ele só vende para CNPJ, é na fábrica de isopor, que é a Isoterme. Então, pessoal, onde comprar o isopor? Fábrica de lajes. Ok? Você pode pedir no tamanho que você quiser. A fábrica corta no máximo até 1 metro de largura por 3 de altura. Ok? Tá claro? Qualquer fábrica de laje trabalha com esse tipo de isopor. Teve uma pessoa, acho que da Bahia, se não me engano, me falou que lá não tinha o tamanho que ele precisava. Era um pouco menor. Tudo bem, você pode juntar quantas placas você quiser para montar. Tá bom? Não precisa colar uma placa na outra não. Vamos continuar. Ok, então vamos começar a falar sobre como é que você monta as paredes, seja de muro ou seja parede da casa, tudo bem? Aqui é o meu muro. Tem aqui a viga do muro de arrimo. Essa seção do muro aqui tem 20 metros. E eu e a Zaira armamos em 2 horas. Teve gente que falou que era mentira, vou mostrar que não. Porque olha como é simples. Você amarra as colunas, essa ferragem da coluna, já na viga. Tinha já os arranques aqui. Você pode ver um ferrinho comprido aqui embaixo. Aí eu amarrei a tela nessas colunas com araminho, amarra com araminho comum, aquele arame recozido, onde 2 telas juntam uma com a outra, você recobre em 2 gomos aqui e amarra também. Amarra em cima, no meio e embaixo. Aqui eu amarrei 4 vezes. Tá? Aí você faz a gaiola. Esse é o passo 1. Tudo bem? Passo 2. Você coloca as placas de isopor em cima dessa malha que você acabou de amarrar. A fábrica ela corta as placas de isopor até 3 metros por 1 de largura. 3 de altura por 1 de largura. Esse isopor tem 10 centímetros de espessura, é o P1, H10, antipropagante. É um isopor que não pega fogo, não propaga chama. Tá? Então, vamos olhar para o isopor aqui. Coloquei as placas de isopor uma do lado da outra. Não precisa colar uma placa na outra, porque o reboco já faz isso. O reboco já vai fechar sua parede. Tá? O isopor é só preenchimento, é só molde para você jogar a massa. E aí você coloca a segunda malha por dentro, como está aqui. Essa malha aqui ainda não está amarrada, mas repara nessa foto aqui. Ó. Aqui embaixo na foto, tá vendo esse pedacinho de isopor aqui? É um pedacinho de isopor de 1 centímetro. Aqui não está bem colocado na foto, mas depois a gente arrumou. Que você coloca entre as malhas dos 2 lados e o isopor. Para quê? Para criar um intervalo de 1 centímetro entre o isopor e a malha. Olha aqui, ó. Essa aqui está melhor, tá vendo? Tem um bloquinho pequenininho de 1 centímetro de isopor e você cria um espacinho entre a malha e o isopor, para que o reboco possa entrar e envolver essa malha. Você já vai entender por que isso é importante. Tá? E é muito importante. Tem que fazer. Tá? No caso do muro, eu optei por fazer essa cinta no meio por segurança. Mas de fato não precisava, foi só excesso de cuidado mesmo. Aqui a primeira parte do muro montada, são 20 metros. E agora você vai entender porque que a gente conseguiu montar em 2 horas. Que era só amarrar as malhas, colocar o isopor e colocar outra malha do outro lado. Muito fácil. Né? E aí você pode perceber que o muro de arrimo aqui embaixo, ó, feito de maneira convencional como eu falei, ele tem uma coluna cada 1,60 m. Então são 4 blocos certinho.
E o meu muro, ele tem no máximo 2,10 m de altura. Por isso eu não precisaria ter feito essa cinta no meio, que eu fiz por medo mesmo, tá ok? Mas voltando, amarrou a malha por fora, colocou a placa de isopor, amarrou a malha por dentro, e aí você vai fazer o que? Você vai colocar um araminho atravessando o isopor em cada placa para amarrar uma malha na outra. Ok, deixa eu voltar aqui. Você vai amarrar uma malha contra a outra aqui na coluna, e no isopor você vai, aqui não está na foto, mas você vai furar o isopor, amarrar uma malha na outra também, embaixo, no meio e em cima, ok? Tanto na junção entre duas placas, quanto no meio de cada placa. Isso é importante, tá? Para sua malha ficar firme. E aí você coloca as tábuas, uma de cada lado, fura o isopor com arame, amarra uma tábua na outra, e pode encher a coluna depois que você calçar e colocar no prumo isso aqui, tá bom? Bem fácil, né? Por isso que levou só 2 horas para montar essa estrutura, sem a concretagem, a montagem, tá bom? Aqui o muro com as colunas já concretadas. Então a cinta que vai em cima aqui no muro, ela tem que fazer, tá? Porque aí você emenda uma coluna na outra, isso é importante. A do meio não precisava, eu fiz por medo mesmo. Ok? E aqui você já consegue ver as malhas amarradinhas uma na outra e tal, tá melhor. Então, no caso da casa, o processo é o mesmo. Vamos dar uma olhada. Agora, uma vez feia a coluna cheia, a parede montada, você pode chapiscar. O chapisco, esse é o passo 2, você primeiro passa um adesivo como o Bianco ou algum adesivo PVA na parede para ele poder grudar o chapisco. Então você passa em cima do isopor essa cola e aí você chapisca em cima. O chapisco normal, tá? Cimento e areia 1:3, 1:3,5. Tudo bem? Chapiscou, a parede ficou bem grossa, bem áspera. Aí você pode começar a rebocar. O reboco, em função dele ser mais grosso que o reboco tradicional, é importante você fazer em 2 etapas. Tá? Porque o isopor, por ser impermeável, ele não vai absorver, como o pedreiro fala, puxar, né, a massa. A massa não seca tão rápido. Então, você vai rebocar essa parede com areia grossa, não precisa peneirar, cimento e areia na proporção 1:3,5, não pode deixar de fazer na proporção correta, senão a parede não vai ter a resistência que você precisa. Então, para cada 7 latas de areia, é uma lata de cimento. Não cai no papo furado de pedreiro, que não, é um carrinho de areia para um saco de cimento. Não cai nessa, é furada. 7 latas de areia para cada 2 latas de cimento. Ok? E aí você reboca. No primeiro dia, você vai rebocar com 1,5 cm, que é o padrão de reboco mesmo. Mas não vai sarrafiar, não vai alisar, vai deixar grosso assim como está na foto. No segundo dia, aí você vai usar areia peneirada, a mesma proporção de cimento e areia 1:3,5, mas você vai peneirar a areia para você poder sarrafiar e deixar ela desempenadinha assim, ó, como está aqui. Ok, aí você acaba. Qual a espessura do segundo dia? 1 cm a 1,5 cm, que vai te dar no final uma espessura de 1 polegada ou 2,5 cm ou 3, que eu acho mais recomendável. Faz com 3 centímetros. E aí a tua parede fica assim, tá bom? Mas não deixa de fazer isso no segundo dia, não deixa passar 2 dias, senão você vai ter chamada junta fria, que uma camada pode destacar da outra com o tempo. Tá legal? Nessa parede aqui do muro, eu joguei bloco, dei voadora, fiz o caramba aqui, a parede está firminha. Tranquilo? Próximo passo. Radier. Vamos falar da fundação da casa, tá bom? Em função das paredes serem muito mais leves que a parede tradicional, em torno de 1/3 do peso da parede tradicional, a fundação da casa virou um radier. Muita gente perguntou, mas não tem sapata? Não tem broca? Não tem? Não, não tem. O princípio é muito fácil de entender. Imagina que você anda no barro. Você vai afundar. Se você colocar uma tábua, você não afunda. É o princípio da parede convencional e do radier. A parede convencional ela fica apoiada numa viga de concreto em cima da terra, ela afunda. Por isso que dá trinca em toda a casa praticamente, que é feita de alvenaria convencional. Nesse caso, eu usei uma técnica que é muito usada em Israel, porque em Israel é tudo areia. Você concorda que não faz o menor sentido você fazer uma estaca na areia? Vale a pena você botar uma placa na areia que você não afunda. Então a casa ela fica em cima dessa grande placa de concreto maciço que tem 12 centímetros de espessura para uma casa térrea, como a minha. Tá? Mas mais uma vez, sempre que for falar em estrutura, fala com o engenheiro.
ele sabe o que está falando, tá? No meu caso, eu tinha contratado um engenheiro da minha cidade, um engenheiro bem conhecido aqui da cidade, se não for o mais conhecido, e nessa hora ele falou, mas eu não sei calcular radier. Eu falei, mas não tem uma norma técnica? Mas eu não sei. E eu na hora falei, tá, então eu calculo e troco de engenheiro. Foi o que eu fiz. Peguei a norma, calculei, e aí passei para um engenheiro conhecido, ele olhou e falou, tá certo, eu assino sua planta. Tá, então pessoal, radier funciona assim, não precisa de broca, sapata, baldrame, nada disso. O que tem que verificar é se o teu radier vai ter que ter algum tipo de reforço ou algum tipo de espessura maior em função do peso da sua casa. Vou fazer um sobrado, então ele vai ser mais grosso. Eu vou dar um exemplo, aqui na cidade tem um condomínio de sobrados, todos iguaizinhos, feitos assim. E as casas são de bloco, então é muito mais pesado. Só que o radier é mais grosso, é um radier de 20 ou 30, não tenho certeza agora a espessura, mas é um pouquinho mais grosso. E estão lá até hoje, faz 15 anos que eu vi essas casas sendo construídas. Tá? E uma coisa que é importante é essa camada de brita que vocês estão vendo. Muita gente no Brasil faz radier sem essa brita, e isso causa umidade, causa problema na obra. Então o que você faz? Você precisa, pela norma técnica, colocar essa camada de brita que tem que ter de 3 a 5 centímetros de espessura. Para que ela serve? Primeiro, para deixar o teu radier perfeito, niveladinho, certinho. Segundo, ela vai separar a tua casa da umidade da terra. Então nunca vai subir umidade para o teu piso, ok? Então tem que colocar essa camadinha de brita. Aqui tem uma história engraçada que nós usamos 12 metros cúbicos de brita, brita comum, acho que é o número 2, e eu e a Zara espalhamos tudo isso aí no carrinho de mão. Foi pauleira para espalhar isso aí tudo. Mas enfim, vocês podem ver também aqui em volta a caixa que eu tinha feito para servir de molde para o concreto depois. Ok? Avançar aqui. Aqui é a fase 2 do radier, onde você vai colocar uma lona plástica, aquela lona baratinha, preta, em cima da brita. Para que essa lona plástica serve? Para evitar que a nata do seu concreto vá embora para as pedras e o concreto perca resistência. Tá? Então também, pessoal, tem que colocar essa lona plástica em cima da brita antes de pôr a malha. Tá legal? Depois que você colocou o plástico, você vai colocar a malha. Você pode reparar, eu vou dar um zoom aqui, que a malha na área da casa ela é de 10 por 10, uma malha mais grossa, com o fio, se eu não me engano, é 4.2 milímetros ou 4.3, algo assim, 4 alguma coisa. É um arame mais grosso. E aí você precisa, como está aqui, ó, onde uma malha recobre na outra, em 2 gomos você amarrar tudo. Então deu um pouquinho de trabalho para amarrar tudo, a gente amarrou bastante coisa. O nosso radier tem 193 metros quadrados, né, ele é bem grande. O terreno tem 300, né, o radier tem 193. E você tem que amarrar, tá, para criar uma coisa única aqui na tua casa. Outra coisa que é interessante, na parte da garagem, que vocês podem ver aqui, ó, onde está o mouse, é uma malha 15 por 15 com fio 3.8, eu acho. Então é o mesmo da parede, uma malhinha 15 por 15. Então na área da casa eu usei uma mais forte, é mais peso, e aqui na garagem que não tem parede nada em cima, a gente usou uma mais fininha. Ok? Vamos continuar. Aqui um detalhe do esgoto. Nós optamos por fazer o esgoto passando o mínimo possível debaixo do radier. E uma coisa que é muito importante, não pode ter cano dentro do radier, dentro do concreto, para você não perder a resistência do concreto. Okay? Ele fica por baixo, o cano fica na terra, por baixo da brita, por baixo do radier. Tá claro? E aí nós fizemos o que? Eu usei curva longa ao invés de cotovelo. Isso, putz, meu encanamento nunca vai entupir, né? Então opta por isso. Compra curva longa. Não usa cotovelo no esgoto, tá? Vai ser muito melhor para nunca entupir na vida. E outra coisa, o encanamento longo ele passa pela terra do lado da casa, não embaixo do radier. Embaixo do radier é só encanamento que realmente precisa passar embaixo do radier. Tudo bem? Vamos prosseguir. Aqui, ainda na fundação, foi a hora que eu amarrei as colunas no radier. A minha casa tem 36 colunas. Eu respondo em detalhes sobre isso no vídeo 2, o vídeo que eu respondo as perguntas de todo mundo. Então a gente amarrou no radier diretamente as colunas. Isso é mais estrutural.
mas fica um pouquinho mais difícil de esquadrejar os cômodos da casa. Então você pode fazer depois, eu vou explicar como daqui a pouco. Mas nós amarramos direto no radier, tá bom? Aqui um detalhe, vou dar um zoom aqui, do pezinho da coluna amarrado na malha do radier. Eu também optei por colocar um reforço de uma trelicinha H8 na linha de parede para ficar um pouco mais seguro. Tá? Não era essencial, mas eu optei fazer por segurança. Vamos lá. Aqui vocês podem ver quando nós fizemos a caixa para diferenciar o nível do piso da casa para o nível da garagem. Quando você faz um radier, o radier já é o seu contrapiso. Não precisa fazer um contrapiso depois. Por isso que eu achei legal também. Na construção convencional, você faz a broca, baldrame e tal, não sei o que, aí este terra e faz um contrapiso por cima. Isso sempre dá umidade. Então aqui, o concreto do radier já é o contrapiso. Tá? Eu quero chamar a atenção para uma coisa. O nível da garagem, aqui está o mouse rodando, eu tenho 7 centímetros de espessura. E na casa eu tenho 12, onde vão as paredes da casa. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar como é que eu fiz a diferenciação do nível para o outro. Eu cravei no chão esse ferrinho aqui, uma estaquinha de ferro, e amarrei uma ripa de 5 centímetros. Né? Então 7 mais 5 dá 12 da casa. E aí você vê que o concreto vai passar por baixo aqui. Então aqui vai ficar com 7 e aqui com 12. Tranquilo? Bem fácil. Aqui é o processo de concretagem. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu optei por fazer com concreto usinado, concreto de caminhão betoneira. Eu achei... é um pouquinho mais caro que o concreto batido, um pouquinho só. Só que, você tem uma noção, esses dois caras aqui deixaram meu radier perfeito em 3 horas. 193 metros quadrados eles encheram em 3 horas. Pronto, lisinho. E o concreto usinado, ele tem uma resistência muito maior que o concreto batido. E você sabe que cada betoneira vai ser numa proporção diferente. O pedreiro faz, nunca vai ficar igual. A quantidade de água é diferente, de cimento, de areia, ele faz como ele quiser, né? Aqui não. Aqui é tudo igualzinho, homogêneo, a quantidade correta de água, a quantidade correta de cimento, areia, pedra e aditivos. Uma outra coisa que é importante, aqui na foto não está aparecendo, mas aqui, você pode ver aqui, dá para perceber, onde ele está pisando aqui não está tão claro, mas aqui você consegue perceber aqui embaixo, perto do pé desse cara, que a malha está um pouquinho para cima, ela fica quase no meio do concreto. Isso é muito importante. Então, enquanto esses caras estavam enchendo, eu vinha com um ferrinho puxando a malha para cima, para a malha ficar mais ou menos no meio do concreto, entendeu? Para o concreto ficar por baixo dela, inclusive. Senão você perde muita resistência do radier. Tem que fazer isso. Vou voltar aqui, já que é um tutorial que eu estou explicando como é que eu fiz. De novo, puxa essa malha para cima durante a concretagem, ou coloca espaçadores, para que o concreto entre por baixo dela e o ferro fique no meio do concreto. Câmbio? Tranquilo então, pessoal. Obrigado. Vamos lá para a próxima. Aqui o radier concretado. 3 horas depois. Ficou assim. Então, de novo, vale muito a pena trabalhar com concreto usinado. Fica perfeito. Tá? Na parte da tarde já podia andar em cima desse concreto aqui. Ok? Próximo passo. Vamos falar sobre a construção das paredes. Essa parte aqui é que causa um pouquinho mais de dúvida nas pessoas. Eu disse no primeiro vídeo, e algumas pessoas falaram que eu sou um grande mentiroso, porque eu falei que eu e a Zaira montamos a casa em 4 dias. E é verdade. Vamos ver por quê? Repara aqui. Já está teu radier pronto. Aqui estão as colunas. O que você tem que fazer? Começa amarrando a malha em cada coluna. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, vou dar um zoom. Onde uma malha transpassa na outra, você passa 2 gominhos aqui e amarra com araminho recozido. Só isso. Faz a sua gaiola. Tá bom? Um parênteses aqui, pessoal, sobre as colunas. Eu deixei a coluna amarrada direto no radier, porque eu achei que ia ficar mais resistente. Mas eu falei que deu mais trabalho para conseguir pôr os cômodos no esquadro. Deu um pouquinho de trabalho mesmo. O que poderia fazer hoje era deixar o radier sem as colunas, só a placa de concreto. E aí você vem e marca no chão os cômodos. Pinta no chão, passa uma linha aqui onde vai ficar cada cômodo. E onde vai ficar cada coluna, você fura aqui embaixo no concreto
os arranques, 4 ferrinhos desse, de meio metro. E aí você faz o furo, passa o compound, que é um adesivo para concreto, e você cola esse arranque no concreto. Fica bem firme, pode ficar tranquilo. E aí depois você põe a coluna em cima e amarra com arame aqui. Tá? Então isso tornaria mais fácil o processo de colocar os cômodos no esquadro. Ok? E aqui vocês conseguem ver as placas de isopor que chegaram da fábrica para mim. De novo, a fábrica corta até 1 metro por 3. Tá bom? Fecha parênteses. Voltando para o processo, amarrei as malhas na coluna, fiz a gaiola. Tudo bem? Próximo passo. Colocar as placas de isopor apoiadas nessa malha. Próximo passo, colocar a segunda malha por dentro. Então, sanduíche, malha, isopor e malha, ok? Uma vez feito isso, você amarra a segunda malha nas colunas e amarra também, furando o isopor, uma mais ou menos aqui em cima, uma bem no meio, uma mais ou menos aqui embaixo. No meio de cada placa de isopor, bem no meio delas, e também na linha que divide uma placa da outra. Tá bom? Aí você vai amarrar uma malha na outra. De novo, lembra de quando eu falei lá do muro. Precisa colocar os espaçadores de isopor, ou o que for, de 1 centímetro, para a malha não ficar encostada no isopor. Você tem que deixar um espacinho, vou falar de novo, você tem que deixar um espaço para que a massa do reboco envolva a malha e aí a tua parede fique com a resistência que ela tem que ficar. Tudo bem? Precisa fazer. Vamos lá. Amarrou, está aqui a parede. Onde você tem janela, atenção aqui, onde você tem janela, a parede vai ficar fechada assim também. Como é que você faz? Você marca a janela com um pincel atômico e risca. E aí você vem com aquele alicatão grande, aquele alicate de cortar cadeado, corta a malha e tira. E com o serrote você vai cortar aqui o isopor. Só isso. Agora atenção, isso é importante. A malha que você cortou aqui da janela, por exemplo, dos dois lados, você vai cortar essa malha em 4. Bom, a peça de malha que saiu daqui, você vai cortar em 4. Tudo bem? Cortou em 4, você vai amarrar essa malha em cada um desses cantos aqui em 45 graus, ok? Inclinado. Isso vai evitar aquela fissurinha que dá em janela e porta. Aí você não precisa fazer verga contra verga. Então precisa fazer o que eu estou falando. Precisa pegar a malha que você tirou daqui, cortar em 4 e colocar em cada cantinho desse. Ficou bem claro? Tem que fazer, senão dá fissura. Vamos lá. Aqui é a minha sala. Mais uma vez o processo é o mesmo. Amarrou a malha, colocou a placa de isopor, amarrou outra malha por dentro. Vocês conseguem entender agora por que dá para fazer isso em 4 dias? Montar uma casa desse tamanho em 4 dias? Porque é muito fácil. Né? Nós dois, eu e a minha esposa, a gente gastou um monte de luva amarrando araminho, mas 4 dias. E a casa está em pé. Uma coisa que eu falei no outro vídeo que eu faria diferente hoje, diferente do que eu fiz, ao invés de trabalhar com 2 pessoas, eu trabalharia hoje com 4. 2 pessoas vêm armando e calçando. É importante você calçar direito, colocar no prumo. Observa aqui as madeiras calçando, a parede no prumo. Acabou de fazer isso, essas 2 pessoas partem para o cômodo seguinte. E aí vem outras 2 pessoas, coloca as tábuas aqui, amarra com arame e enche a coluna. Aí a tua casa trava, pode ventar, pode acontecer o que for que não tem problema. Tá bom? Aqui uma outra foto da casa calçada. Como a gente não tinha experiência, a gente estava aprendendo o processo, nós montamos a casa inteira calçando para depois pensar em começar a encher coluna. Aí eu tive que alinhar tudo de novo. Mas o processo é esse. Colocou no prumo, encheu a coluna, acabou. Vamos continuar vendo aqui. Aqui mais uma foto, aqui onde a gente começou a colocar as tábuas para encher as colunas do canto. Tá? Uma vez que você encheu a coluna, a casa fica travada. Mais uma foto de coluna aqui. Para amarrar a tábua é fácil, só furar o isopor com arame e amarrar uma tábua na outra. Ok? Bem fácil. Aqui uma foto do último dia de trabalho. Faltava montar só o último quarto aqui. Então, para você ver, 4 dias a gente conseguiu montar a casa inteira, porque é muito rápido, muito fácil de colocar as malhas amarradas na coluna.
Aqui uma foto daquilo que eu falei do reforço de janela. Essa foto aqui não é da minha obra, né, que eu não tinha tirado foto disso na minha, mas eu peguei uma para ilustrar. O que eu cortei aqui, eu coloco nos cantos de reforço e amarro bem, tá? Amarra bem. Vamos lá. Aqui é uma foto das colunas já cheias, né? Como eu falei no outro vídeo, como minha casa é muito mais leve que uma casa convencional, as colunas puderam ser um pouco menores, tá? Podem reparar aqui, ó, eu vou dar um zoomzinho aqui, que a malha fica travada dentro da coluna. Então, nas colunas, você amarra a malha puxando para ela entrar mesmo na ferragem. Ao contrário da parede, onde você tem que ter um espaçadorzinho, tá bom? A gente colocou depois aqui. Então aqui, você pode ver que encheu a coluna, acabou. Aqui, pessoal, mais um parênteses. No momento que você colocou as placas de isopor em pé, tudo amarradinho, e encheu as colunas, a partir daqui vira uma obra convencional. É só rebocar na espessura correta, com a massa correta. Então, se o seu pedreiro não conhece a técnica, não tem o menor problema. Mostre esse vídeo para ele, ele pode assistir 1 milhão de vezes se ele quiser, e ele vai ver que ele consegue fazer. E é uma tendência hoje, essa técnica que se usa muito na Europa e está começando a pipocar no Brasil. Eu fui um louco pioneiro, né? A gente montou isso aqui faz 6 anos, a casa está em pé, bonitinha. Mas hoje está começando a se tornar mais aceitável no Brasil, né, com a cabeça do brasileiro. Então, sim, depois que encheu a coluna, virou uma casa convencional. Vamos prosseguir. Aqui é quando a gente montou a cinta, que é uma viguinha dentro de uma canaleta cerâmica, para você poder apoiar a laje em cima. Tá, eu quero chamar a atenção para uma pergunta que me fizeram. Aqui. Como é que eu faço a laje grudar no isopor? Não faz. O isopor a laje não gruda no isopor, a laje está em cima da viga, da cinta de concreto aqui. Tá? Aqui dentro dessa canaleta de concreto, é uma canaleta em U, tem uma viguinha com concreto, de 10 centímetros. E aqui, ó, as colunas, a ferragem passa um pouco para cima, vocês estão vendo? Então quando ele for concretar a laje, essa ferragem aqui vai amarrar na ferragem da laje. Então fica show de bola. E essa cinta, pessoal, tem que fazer, tá bom? Para ela juntar uma coluna na outra e trava a tua casa. Essas paredes aqui que eu estou falando, elas não têm função estrutural. Tem uma outra técnica com isopor também, que é o painel autoportante. Esse painel, ele não usa coluna, mas ele é bem mais caro. Tá? Então aqui é muito mais barato de fazer, muito mais rápido de fazer. E você tem coluna. Também não tem problema com aprovação de prefeitura, condomínio, etc. Vamos avançar. Ok, vamos falar um pouco de instalação elétrica e hidráulica. Mais uma vez me chamaram de mentiroso quando eu falei que a gente conseguiu fazer a tubulação da casa, repito, tubulação da casa, em 4 horas, em um sábado à tarde. Como é que foi isso? A tubulação elétrica e hidráulica, tubulação, eu não passei fio, não liguei lâmpada, não liguei interruptor, não coloquei torneira, tá bom? Deixando bem claro, a gente fez a tubulação elétrica e hidráulica em um sábado à tarde. Você pega uma tinta spray e pinta onde você quer os canos, para você marcar. E aí você usa um soprador de ar quente para insufilme, que ele derrete o isopor rapidinho, uma coisa de 10, 15 segundos. Você faz um buraco desse aqui, 10, 15 segundos. Tá? Na casa convencional, o pedreiro levanta a parede, deixa ela bonitinha, muitas vezes reboca, já vi acontecer, e ele vai e corta, quebra, para passar o cano, e reboca de novo. Genial, né? Aqui não. Aqui você derrete o isopor com um soprador de ar quente, e aqui você pode ver que o isopor não pega fogo, pode colocar cano de água quente sim. No máximo que acontece no caso de incêndio é o isopor derreter, ele não queima, não propaga chama, tá bom? Isopor é P1H10 antipropagante, ele não propaga chama, tá claro? Me perguntaram isso muitas vezes. Então pessoal, derreteu 10, 15 segundos, encheu o cano, não precisa cortar a malha segura o cano no lugar, tá legal? Por isso que deu para fazer em um sábado à tarde, todinha. Ok? No máximo que você precisa fazer, eu tive que fazer isso, é cortar a cinta de cerâmica com a maquita para poder passar a tubulação aqui, tá? É só isso que corta. Muito rápido, sem sujeira, sem quebradeira. E aqui um exemplo da tubulação elétrica. Aqui, enquanto eu derretia para passar os conduítes, a Zaira ia cortando o buraco das caixinhas com a faca de cozinha, rapidinho. E aí é só encaixar. Aqui é um detalhe do quadro de distribuição, onde eu também cortei com a maquita aqui em cima para poder passar o conduíte na canaleta. Ok? Vamos falar de reboco de novo. Eu já falei sobre isso no muro, eu vou reforçar agora. Aqui você vê a parede rebocada pronta, tá?
ela fica igual a uma parede convencional, só que é muito mais forte. Não esquece que a espessura e o traço da massa é fundamental. Eu vou ser chato com isso, me desculpem, mas não pode abrir mão disso. 2,5 cm de espessura no mínimo, faça com 3 se você puder, de cada lado. Coloca o bianco na massa, cimento e areia 1 para 3,5. De novo, não cai no papo do pedreiro de fazer 2 carrinhos de cimento, de areia para um saco de cimento. Não, 7 latas de areia, 2 latas de cimento, tá bom? No mesmo esquema do muro, rebocado em 2 fases, 1,5 cm num dia, massa grossa, mais 1 cm, 1,5 cm no outro, massa fina, tá? Não vai cal, porque senão a cal ataca a ferragem. Tudo bem? Vamos prosseguir. Aqui mais uma imagem do reboco. Vocês podem ver que aqui a casa está sem laje ainda, porque eu, por medo, quis rebocar a parede antes de pôr a laje. Mas na verdade não precisava. A casa já tinha coluna, já estava tudo certo, e o isopor ele aguenta muita compressão. Ele não aguenta tração, não aguenta dobrar, mas ele aguenta compressão. Mas eu, por medo, primeira vez, né, se caísse não ia ter dinheiro para fazer outra, eu optei rebocar primeiro. E aí depois eu pus a laje. Essa foto aqui, pessoal, é importante dar uma olhadinha, porque a gente mostra o sanduíche que fica a parede de isopor pronta, tá bom? 2,5 cm de massa estrutural, 1 para 3,5 aqui, o isopor no meio, e mais 1,5 cm ou aqui do lado de cá. Perdão, 2,5 cm. 2,5 aqui, 2,5 ou 3 aqui, de novo, 2,5 ou 3 aqui, mais 2,5 ou 3 aqui. O isopor tem 10 centímetros, tá? Então, desse jeito, sua parede pronta, ela fica idêntica a uma parede com esse tipo de bloco aqui, ó, com a malha de ferro no meio. Então fica muito mais forte. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma pergunta que muita gente me faz. Pode colocar bucha e parafuso na parede? Posso pendurar armário, bancada de cozinha, escada para o pavimento superior? Pode, até escada, porque é a mesma espessura desse tipo de bloco aqui, ó, só que com a malha de ferro dentro, entendeu? Então fica uma massa muito mais forte, muito mais forte. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é esse recorte da janela aqui, ó. Você precisa requadrar, precisa rebocar essa parte do isopor aqui também, tá? Para colocar a janela. A gente colocou a janela com aquela espuma auto-expansiva, mas não dá para colocar no isopor direto. Reboca isso aqui também, tá bom? Requadra bonitinho. Aí depois você põe a janela, ok? Vamos lá. Aqui é uma foto do meu gancho de rede, porque eu tenho rede aqui em casa, uso bastante. E o tipo de bucha que a gente vai usar com esse tipo de parede é a mesma bucha para bloco, tá? Não é aquela buchinha comum que abre em duas. É essa bucha para bloco, para parede oca. Quando você aperta o parafuso, ela encolhe e fica muito firme. Tanto que as minhas redes são colocadas assim aqui, tá? Bancada de cozinha, bancada assim de granito, pesa uns 400 kg aquela tranqueira. Armário de cozinha, tudo na parede, pessoal. Tá bom? Então, respondendo essa pergunta de muita gente, sim. Pode colocar o que você quiser na parede, mas eu prefiro usar esse tipo de bucha aqui, ó. Tá? Bucha para bloco. Aqui uma foto do profissional rebocando a parede. Okay? A gente só contratou pedreiro mesmo a partir do reboco e acabamento. Vocês podem reparar que a malha é um pouquinho longe do isopor mesmo. Vamos lá. Agora vai ser a montagem da laje, que eu vou mostrar para vocês. Laje normal, também de isopor, então o calor que vem do telhado não passa para casa, o som da chuva não abafa bastante, tá? Mas uma laje comum, convencional de isopor, pré-moldada, tá? Vamos lá, aqui a laje, ó. Normal, tá? Aqui quando o pessoal encheu minha laje com concreto usinado também, foi rapidinho. De novo, eu prefiro 1000 vezes fazer com concreto usinado do que o batido, porque é mais resistente, é mais estável, ele tem uma consistência única em toda a concretagem e é muito mais rápido, não se compara. Aqui, quando a gente começou a fazer o telhado, igual vocês viram no primeiro vídeo, nessa parte aqui está feita com tijolo porque o pedreiro não quis fazer com isopor e eu estava sem paciência. Falei, tá legal. Eu faço com tijolo que é mais rápido, não sei o que. Eu falei, só termina minha casa, pelo amor de Deus, né? E aí eu tinha voltado ao trabalho já tinha acabado minhas férias, então ele fez com tijolo. Mas é legal mostrar essa parte aqui,
Porque essa paredinha aqui tem 1,20 m de altura. E o peso dela, rebocada, é praticamente igual a um peso de uma parede de isopor de 3 metros. Então, sim, posso fazer um sobrado, Jorge? Pode, desde que você tenha estrutura para isso. Vou fazer um segundo pavimento, eu vou trabalhar com laje e piso, eu vou ter colunas maiores, eu vou ter um radie mais grosso, é só isso. Tá? Só isso. Então, mais uma vez, posso fazer um pavimento superior? Pode. Pode fazer um prédio de 50 andares se você quiser, desde que você tenha as colunas e as vigas que você precisa. De novo, sobre estrutura, fala com o engenheiro. Ok? Vamos lá continuar o telhado. Aqui você pode ver, a gente ia fazer um telhado 4 águas, telha de concreto, que tá na moda, né, aquela coisa. Mas eu ia gastar 35 mil reais, sendo 20 mil só de madeira. Então nós optamos em fazer um telhado embutido e usamos treliça H12 dupla, uma em cima da outra aqui como estrutura. Muita gente perguntou como é que eu fixei a telha de aço nessa estrutura aqui. Eu usei prego de telheiro. Você pode pegar um gancho com porca, parafuso, mas deu muito trabalho. Eu usei um prego de telheiro, aquele prego que você usa para telha de fibrocimento. Furei a telha, passando aqui pela treliça. E aí eu entrei embaixo do telhado, peguei um alicate e torci, bem assim, ó. Torci o prego por baixo da treliça, fazendo um gancho com pressão, então apertou bem. E eu moro aqui faz 6 anos, aqui venta muito, que chega a destelhar uma casa ou outra de vez em quando. E eu nunca tive problema com as minhas telhas. Ok? Vamos lá. Uma outra imagem aqui, agora que a gente passou uns arcão para não enferrujar a treliça. E aqui o telhado. As minhas telhas eu comprei numa fábrica que infelizmente já fechou. E eu paguei R$3.500 para todo o meu telhado. A fábrica corta até 12 metros, então minha telha não tem emenda. Meu maior vão aqui tem 11 metros. Okay? E o custo desse telhado, de R$3.500, que foi 3 mil de telha, mais 500 de treliça, ele não envolve rufo e calha, tá bom? Óbvio. Então rufo e calha é igual a uma casa comum. Tudo bem? Vamos lá. E aqui a casa quando nós nos mudamos. Na época tinha esse palhazinho velho todo queimado do sol aí. Nessa época a gente mudou para cá em outubro de 2014. Então nós gastamos para a construção da casa do zero até a casa pronta R$150 mil. Ok? Como ela está na planta que eu mostrei no começo do vídeo. Então aquela reforma na churrasqueira que eu falei, a gente fez depois. Então a casa custou R$150 mil pronta, com a TV, com o sofá, com os móveis, com tudo, em 2014. Desse jeito aqui, tudo bem? Aqui como a casa está hoje. Aqui é a nossa sala por dentro. Então o que a gente conseguiu economizar com a obra, com a alvenaria, que a gente economizou quase que metade do custo de uma obra tradicional, né? Sobre custos, né? Eu recomendo vocês que assistam o vídeo número 2, onde eu respondo as perguntas. Eu vou deixar um cardzinho aí em cima. E lá eu falo detalhadamente sobre custo e por que a minha casa de isopor ficou metade do que eu gastaria com uma casa convencional. Ok? A casa do meu vizinho aqui do lado, ele gastou 190 até o ponto de laje. A minha foi 150 pronta. Avançar aqui. Aqui é a minha cozinha com a área da churrasqueira, que a gente fez o ano passado. A cozinha ela terminava nessa parede aqui, né? Como vocês viram na planta. A gente só fechou com vidro e colocou uma pedrinha aqui na parede depois. Vamos lá. E aqui a cozinha como está hoje. Então pessoal, esse foi o tutorial que eu consegui montar para vocês, baseado na nossa experiência com a construção da casa. Mais uma vez eu quero lembrar que tem duas técnicas. A que nós usamos é que tem coluna. Tem uma outra aqui onde não usa coluna, mas fica muito mais caro. Então eu optei por fazer com coluna. Vê por favor o segundo vídeo mais uma vez. E eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, que querem construir a casa, que não tem muito dinheiro, que vivem a mesma situação que nós vivemos. Eu quero repetir, deixar bem claro que eu não estou vendendo nada, que eu não estou vendendo curso, nada disso. Tanto que o tutorial que eu consegui montar aqui é bem simples, porque a gente não tinha muita foto, muita filmagem. A gente estava ocupado demais construindo a casa para se preocupar em filmar essas coisas, né? E hoje que surgiu essa oportunidade de mostrar para vocês, já que a casa está em pé faz 6 anos, a gente não tem nenhum problema, nenhuma trinca. E uma coisa que eu acho legal
comentar, muita gente está perguntando para mim, mas quem constrói assim? Quem pode fazer minha casa desse jeito? Qualquer pedreiro pode. Se o seu pedreiro, a pessoa que você confia, não conhece a técnica, tudo bem, problema nenhum. Mostra esse vídeo para ele, explicando o processo passo a passo. Assiste os outros 2 vídeos que eu coloquei no canal também, especialmente o segundo, onde eu respondo as perguntas de vocês. E você vai perceber que depois que armou as paredes, encheu as colunas, a construção fica normal, uma construção comum, e o teu pedreiro consegue fazer. E é bom para ele aprender essa técnica que está se popularizando muito no Brasil hoje, já na Europa, etc. Então fala para o teu pedreiro. Você fala, eu não sei fazer assim, então tudo bem, aprende. Não quer aprender? Procura outro. Ou se você mesmo quiser montar a sua casa, é possível, como nós fizemos. A gente montou e só contratou pedreiro na parte do reboco e acabamento. Ok? Eu queria pedir a vocês também que antes de comentar, de fazer pergunta, dá uma lida nos comentários e vê o segundo vídeo que eu falei, onde eu respondo as perguntas, que de repente a sua dúvida está lá. Né? Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer de coração a todo o carinho de vocês, toda a audiência de vocês. A intenção do canal era sobre viagem de moto, mas acabou sendo útil com construção da casa. Eu espero realmente que essa nossa experiência, né, que foi trabalhoso, foi muito divertido também, mas deu trabalho, deu bastante trabalho, mas valeu a pena. Como eu falei no segundo vídeo, era continuar pagando aluguel, mas a escolha é sua. Né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe o seu trabalho, a tua obra, e eu espero que a gente tenha conseguido ajudar a quem tem a intenção de construir e não tem muito dinheiro. E mais uma vez eu quero dizer que é possível. Ok? Obrigado.